Olá, meu trabalho tem como tema a retórica aristotélica em Gregório de Nissa, especificamente no que diz respeito ao uso da interrogação como elemento de persuasão no discurso judicial presente no Tratado contra o Nome. De um modo geral, a retórica como arte da persuasão tem sido desenvolvida e praticada de várias maneiras ao longo da história. Desde o século IV a.C., ela se consolidou como atividade essencial dos discursos judiciais e na formação do homem grego. A retórica em Aristóteles, por exemplo, apresenta três categorias dessa arte: a deliberativa, a epidítica e a judicial. Essa categorização, feita por Aristóteles, se mostrará presente no currículo das escolas do século IV depois de Cristo no Império Romano, onde se insere Gregório de Nissa. E a influência pela cultura grega e cristã desde a infância de Gregório influenciou de tal forma ao ponto de ele se tornar professor de retórica e também bispo da cidade de Nicéia da Capadócia. E dentre várias obras de Gregório, ele escreveu o Tratado contra o Nome de Císico, cujo objetivo é a defesa dos dogmas da sua fé, a fé nicena, e a defesa da honra do seu falecido irmão Basílio. É nessa obra que o autor se demonstra conhecedor de estratégias da retórica utilizadas no discurso judicial que são apresentadas por Aristóteles na sua obra Retórica, e dentre as quais se encontra a interrogação. Esse trabalho buscou comparar a proposta de Aristóteles sobre o uso da interrogação no discurso da retórica judicial com as formulações identificadas na obra de Gregório. E para isso foi apresentado um panorama descritivo da retórica antiga com foco nas caracterizações aristotélicas e sua influência no contexto de Gregório de Nissa, seguido de um resumo biográfico do autor niceno com ênfase na sua formação intelectual grega. Seguiu-se como metodologia com uma exposição dos aspectos contextuais e literários do discurso contra o nome, bem como as motivações para a sua escrita, finalizando com uma análise sobre o uso da interrogação no contronome especificamente, como estratégia de discurso judicial categorizado por Aristóteles. Ao todo, utilizou-se também uma análise filológica de alguns termos relevantes da contextualização histórico-cultural do contronome e da historiografia sobre o seu período. Os resultados dessa pesquisa mostraram que Aristóteles apresenta o uso da interrogação no discurso judicial com o objetivo de demonstrar que o orador adversário produz elementos contraditórios. E quando se observa que a influência da cultura helênica esteve presente na formação intelectual de Gregório, vê-se também na sua obra Contra o Nome a formulação de várias perguntas que têm como objetivo sugerir contradições nas palavras do seu oponente Eunômio de Císico. Com isso, Gregório de Nissa demonstra fazer um uso consciente da interrogação à semelhança de um discurso judicial como proposto por Aristóteles em sua retórica. E é com base nesses dados que verifica-se, portanto, a questão dos contornos gerais da retórica judicial no Tratado contra o Nome de Gregório de Nissa, como apresentado por Aristóteles. Visto que, ao ter sido educado sob influência da cultura helênica, o bispo niceno emprega recursos retóricos na defesa da honra do seu irmão Basílio e dos dogmas nicenos, quando se viu acusado pelo seu oponente Eunômio. Gregório faz isso ao recuperar os aspectos de embates judiciais, quando ele emprega o seu léxico caracterizando um ambiente de defesa e acusação. Ele faz isso elaborando sua refutação com argumentos, utilizando da interrogação como estratégia da retórica judicial, para demonstrar que há contradições nas afirmações de Eunômio. E com isso, vê-se no autor niceno que a antiguidade tardia mantém elementos da retórica antiga, os quais retomam aspectos característicos da retórica judicial apresentada por Aristóteles.